boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Voltamos com mais um episódio da série de Ouvicast. O ouvidor pergunta, o especialista responde. Nosso convidado de hoje, convidado para lá, mas para lá de especial, Ronaldo da Silva Calado, presidente da Amatra 1, a quem eu já saúdo. Ronaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, desembargador José Luiz. É um prazer estar aqui nesse projeto da ouvidoria, né? Esses podcasts sobre o associativismo. Eu agradeço em nome da Amatra o convite e queria saudar também aqueles que irão nos ouvir posteriormente, né? Quando o podcast estiver pronto. Muito obrigado. Ronaldo, a gente está fazendo essa série especial sobre o associativismo porque, na verdade, assim, no nosso caso, assim, para a justiça do trabalho, em grande parte, o associativismo ajudou a moldar essa justiça que nós vemos hoje. Eu queria saber de você, assim, da sua participação na Amatra, quando ela começa, como é que a Amatra entra na sua vida e falar um pouco da sua trajetória como presidente. Na verdade, você foi eleito para duas gestões, né, em Uhum. momentos distintos. Não é um caso Isso. clássico da reeleição, Uhum. mas de uma certa forma você foi reeleito aí, já está no seu segundo mandato. Conta para nós isso. É, foi. Como que isso aconteceu, né? Eu fiz concurso para magistratura e fui aprovado primeiro lá em São Paulo, no TRT2, em 2002. Um parênteses, E você foi servidor da casa aqui fui antes de virar magistrado. fui servidor aqui de 1996 até 2002, quando eu fui aprovado no concurso do TRT2. E em 2004, na época não existia o Instituto da Remoção, era só permuta. Havia alguns colegas lá em São Paulo mais antigos que eu resolvi continuar fazendo concurso. E em 2004 eu fui aprovado aqui no Rio. É, E imediatamente me filiei eu já era filiado, né, à Amatra 2 e quando Lá, vim para o Rio, me filiei à Amatra 1 e à Ana Matra, já continuei, né, na Ana Matra. E em 2005, quando a colega Nelly ela se candidatou à presidência da Matra, ela me convidou para participar da diretoria, como no cargo de secretário-geral. E ali começou a minha vida no associativismo, né? Desde então eu participei de todas as diretorias. Fui presidente em 2018, 2019, no primeiro mandato foi de 2018, 2019. Depois eu me afastei, né? O colega Flávio Alves foi Alves. presidente no ano 2020, 2021. E eu retornei em 2022, no finalzinho de 2021, e vou até o final desse ano, agora em 2023. Eu praticamente ocupei todos os cargos na Diretoria diretoria da estatutária. Amatra. Isso, eu fui secretário, fui diretor de prerrogativas, fui diretor administrativo, fui vice-presidente, até chegar à presidência em 2018, 2019. E fora isso também eu já faço parte da diretoria da Ana Matra há duas gestões. Eu fui diretor de comunicação na gestão da presidente Noêmia Porto e sou diretor administrativo atualmente da Ana Matra na gestão do presidente Luiz Antônio Colucci. Então, Ronaldo, nas suas andanças aí pelas diretorias, em várias gestões, em vários momentos diferentes, a gente percebe que, até por uma questão estatutária, não poderia ser diferente, mas principalmente pela atuação no campo político da associação, mas mais do que isso, a Amatra ela vem desenvolvendo nos últimos tempos um projeto social, vem se aproximando da sociedade numa intensidade muito grande. E não raro a gente consegue ver nas notícias que vocês postam, publicam nas redes sociais, no próprio portal, a participação de alunos de escolas indo às unidades judiciárias, engajamento nas pautas de gênero, de raça. E queria que você falasse um pouco também sobre esse trabalho da associação. Esse trabalho que a Matra desenvolve
é porque nós, né, eu acho que a associação somos todos nós, não só a diretoria, né? Nós acreditamos que os nossos associados, eles se preocupam com essas questões também, né? E eu acho o seguinte, que uma associação, ela consegue alcançar prestígio e vamos dizer assim, prestígio, ser conhecida, né? Ela também tem essa faceta de ser conhecida pela sociedade, não só nas causas ditas corporativas. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que a gente se afasta das causas corporativistas. As questões vão em paralelo. Isso. A gente e eu gostaria até de reforçar isso, porque existe como se fosse uma lenda urbana dizendo que a Amatra e a Anamatra se preocupam mais com terceiros do que com os juízes. E eu posso atestar isso desde que comecei lá em 2005, na minha primeira diretoria. Isso é uma grande inverdade. Nós participamos sim dessas questões porque entendemos que o nosso estatuto, primeiro, autoriza essa participação e também porque nos preocupamos com essas questões sociais também, né? Você falou aí dos alunos quando vão às escolas. Esse é um projeto que tem origem na Anamatra, o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, que foi criado por uma colega nossa, a colega Eliette Teles, que também foi presidente da Amatra. Né? E esse projeto, ele hoje é desenvolvido em todas as Amatras, nas 24 Amatras, com muito sucesso. A gente consegue fazer um engajamento com os alunos, para os alunos de escolas, grande parte públicas, da rede pública, terem acesso à informação e poder, né, não só essa informação é importante para eles, porque muitos já estão trabalhando, mas também para seus familiares, seus pais, que nós sabemos que estão aí no mercado de trabalho e precisam ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres também, né? E talvez em outra proporção, outra dimensão, Ronaldo, fustigar nesses jovens o interesse também pela magistratura. Exatamente. Ou por servir a causa do Poder Judiciário, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o cargo do juiz exerce algum fascínio, assim, você pode falar bem claramente, na sociedade. Uhum. E você precisa mostrar também para essas pessoas que não é só o glamour, né? Uhum. Que o juiz trabalha e trabalha muito. Perfeito. Eu já participei de alguns eventos relacionados ao TJC e ressalto o nosso papel na sociedade e faço essa advertência que você falou, de que não é só glamour, né? Nós trabalhamos bastante, temos nossas questões internas que precisam, né, de evolução. E eu digo, voltando aqui à questão das nossas políticas mesmo, né? De ter o reconhecimento da sociedade, da gente conseguir ter o nosso reajuste anual que está lá previsto na Constituição, mas que infelizmente isso não vem sendo observado. Então, e de uma certa maneira, até me permita fazer esse paralelo, esse parêntese, em grande parte da sociedade acha que o magistrado já recebe muito e não precisa de aumento. Uhum, Só que a gente tem que entender também, a sociedade tem que entender que nós pagamos conta de luz, nós pagamos condomínio, nós pagamos despesa de colégio, e essas despesas aumentam anualmente. Então, assim, há sempre uma defasagem nos proventos do magistrado em relação às nossas necessidades como um todo. Exatamente. É um comando constitucional que não se aplica a nós, magistrados, né? Está lá a previsão constitucional e a gente... E muitas das vezes a gente tem que decidir, num processo de trabalhador, que ele tem direito ao reajuste anual. Exatamente. Então, assim, essa é só uma das pautas, né, que a gente batalha, tanto aqui no Rio de Janeiro,
quanto em nível nacional pela Ana Matra. E é bom quando a gente consegue, né, ter êxito nessas demandas. É claro, nós ficamos contentes. Eu acho que isso é o melhor do associativismo. Quando realmente a gente vê que valeu a pena todo aquele Frutificou, né? esforço, todo aquele esforço no final rendeu bons frutos, e isso dá uma satisfação muito grande. E nem é pelo reconhecimento, porque a gente não faz isso por reconhecimento, mas pela ajuda mesmo, né? Mas o que você está falando é a essência do associativismo. Sim, sim, eu fico muito feliz quando eu consigo, tanto em causas coletivas como em causas particulares, de colegas que estão com algum problema no tribunal, alguma demanda específica, e aí ele chama a associação e a gente consegue efetivamente ter êxito. Eu fico muito feliz quando a gente consegue isso. E prometo que na Amatra a gente tenta isso até o último nível, né? Até o último grau, onde for possível, a gente vai. E sempre, né, orientando os nossos colegas os riscos, né? A gente tenta a satisfação administrativa primeiro. Você mesmo deve ter, Sim. como membro do órgão especial, você já deve ter recebido visitas minhas, questões Claro. relacionadas a alguns colegas, né, em específico. E é muito gratificante, realmente, quando a gente consegue ajudar numa eventual injustiça que foi cometida por alguém, contra alguém, ou mesmo numa causa coletiva que no final vai melhorar as condições de todos os magistrados, né? Da coletividade aqui dos magistrados do trabalho da primeira região. E tem uma coisa bem bacana, né, que eu acho no trabalho associativista, que você, quando você trabalha para o bem comum, assim, que na verdade todos nós temos os mesmos interesses. Uhum. Então, se a gente consegue convergir esses ideais e chegar ao objetivo, realmente, como você bem tocou, é gratificante. Exatamente, é muito bom no final a gente conseguir ali obter a vitória, né? Seja como eu falei, seja numa questão individual que está afetando especificamente um determinado colega, seja numa questão coletiva. Eu já tive experiências não só nos meus mandatos como presidente da Amatra, mas antes mesmo de acompanhar colegas em sessões do pleno ou do órgão especial, onde alguma questão relacionada a esse colega seria, né, decidida ali. E quando a gente consegue, né, é muito gratificante. Ronaldo, a associação Amatra 1 é uma associação cinquentenária. Vai fazer 60 anos esse ano. Então vai. Sexagenária, Muito, melhor Dia ainda. 21 de maio, agora a gente completa 60 anos. Isso, que assim, é um traço bem bonito da história da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, a atuação da Amatra 1. E, infelizmente, Ronaldo, a gente vai chegando naquela hora da despedida, né, a hora que o nosso podcast está acabando. Mas eu queria voltar a conversar com você, falar um pouco mais sobre a história da Amatra, e você tem, nas últimas 2 décadas, praticamente um pouco mais de história para contar, e eu queria voltar a conversar com você, te convidar para participar conosco novamente de um outro episódio, para continuar falando aí dessa história bacana da Amatra 1. Claro, aceito, já antecipo aqui que venho com o maior prazer participar, continuar esse papo com você e dividir depois com os nossos colegas. Obrigado, Ronaldo. Então, assim, vou deixar você para ter um minutinho final para fazer a tua saudação final e em seguida a gente encerra. Eu agradeço novamente ao desembargador José Luiz por esse convite e queria fazer um apelo aos colegas que ainda não estão associados à Amatra 1, que repensem a possibilidade de ou se associarem, para aqueles que nunca foram associados, ou se refiliarem, né? Nós temos conseguido aí nos últimos anos muitas conquistas e o associativismo depende exatamente disso, da participação de todos. Como eu falei, ressaltei aqui no início, a associação não é composta só pela diretoria, mas
por todos os associados. Então, quanto mais associados nós tivermos, a nossa força acaba aumentando. Isso é muito bom. Como diz aquele, juntos somos mais, né? Exatamente. Juntos somos fortes, né? Forte. Também tem aquela canção agora que foi do Chico Buarque, que está inclusive foi do musical e Saltimbancos, que ela voltou meio por conta de toda esse momento político que a gente está vivendo. Efervescência política no país. Exatamente. Bom, então eu vou me despedindo por aqui. Então, hoje com a nossa participação especial aqui do juiz Ronaldo da Silva Calado, o juiz-presidente da AMATRA 1, Associação dos Magistrados Trabalhistas da Primeira Região, a quem eu mais uma vez saúdo e agradeço. E deixando aqui sempre o convite para quem quiser ouvir as temporadas anteriores, procura a gente lá no Spotify, no Google Cast, no Apple Cast e também no YouTube da Escola Judicial. E para encerrar, Ronaldo, a gente está em campanha fervorosa para participar em Las Vegas, e você vai ser convidado, em Las Vegas, do Grammy Internacional de melhor podcast do mundo. Eu vou deixar aqui, Ronaldo, os versos de uma canção de Gilberto Gil, onde ele diz o seguinte: não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso modolito, nossa arquitetura. Com isso eu me despeço por aqui, senhores, desejando a todos um excelente dia. Um grande abraço e até o próximo.